Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Beto Santos. O assunto de hoje é o Apocalipse, o livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 5. O cavaleiro e o cavalo preto, que traz consigo uma balança. O que significa isso? Essa balança significa desigualdade. Ela significa injustiça. E a injustiça é desigualdade. A injustiça é desigualdade e traz fome para o mundo. Quando o livro do Apocalipse foi escrito, ele foi escrito prevendo o futuro, mas isso não significa que ele também não mencionava o passado e não mencionava a criação do mundo. E como esse livro foi escrito há 2000 anos atrás e previa o futuro, então esses eventos apocalípticos já foram acontecendo ao longo desse tempo. Então eu trouxe aqui um histórico de toda a fome no mundo nos últimos 2000 anos, e para ter uma noção de que esses eventos do sexto selo, do terceiro selo, já estão acontecendo. Assim como os eventos do quarto selo já está acontecendo, o quinto selo já está acontecendo, talvez até o sexto selo já tenha acontecido, né? Dependendo de algumas interpretações. Mas o sexto selo ele representa claramente os acontecimentos da grande tribulação, ou então quando tudo começa. O quinto selo fala sobre as almas que estão lá no céu, né, aguardando para que seja completado, né, mais um pouco de fiéis de Cristo, para depois Jesus mandar vir com a vingança dele sobre a terra. O sexto selo realmente seria o início da grande tribulação? Sim. E já aconteceu? Talvez. Porque no ano 536 depois de Cristo teve eventos que aconteceram que era semelhante a esse que o sexto selo descreve. Mas como a gente não tem nenhuma evidência bíblica, né, ou histórica, apenas fatos assim descobertos pela ciência, mas eu acho que ainda não foi corroborado, né? Então ele deseja um pouquinho mais, necessita um pouco mais de cautela na sua interpretação e um pouco mais de investigação. Mas se realmente aconteceu, estamos então próximo do toque da primeira trombeta, para quem conhece as escrituras. A grande tribulação é isso: os abalos do céu, da água, da terra, do mar, fogo. É uma destruição total do planeta. Quem viver, verá. Mas muitos serão resgatados, né? Ou seja, muitos morrerão, né? De certa forma estarão sendo resgatados desses acontecimentos que vão acontecer, porque não estar aqui no dia, nesse momento da grande tribulação, significa ser resgatado. Mas o arrebatamento só vai acontecer depois, né? Com a vinda de Cristo, depois da grande tribulação. Então, o terceiro selo representa o cavalo preto. Justiça, injustiça e fome, desigualdade. Como vocês podem ver, então, a partir do século V a.C. já acontecia eventos de fome no mundo. A China, desde aquela época, né, já é palco de fomes, né, como vocês podem ver nesse histórico. Então, em 1348, com a peste negra, 1918 com a gripe espanhola, e também entre os anos de 1941 e 1945, que morreram muitas pessoas, a soma de todos esses três eventos juntos ainda é menos do que aconteceu no ano de 536. O mundo ficou meio escuro durante quase um século, segundo consta, né, em apanhados aí históricos assim, apanhados históricos, né, há necessidade de se investigar um pouco mais sobre isso.
No ano 800 ao ano 1000, uma seca severa matou milhões de pessoas da civilização maia, fome e sede. Em 1064 até 1072 houveram 7 anos de fome no Egito. 7 anos de fome. O fim do sistema do feudalismo, né? Na verdade, isso aí seria um êxodo rural. As pessoas saem das fazendas, né? E vão para a cidade grande ou para os centros urbanos, né? Chegando lá é muita gente, pouco trabalho, pouca comida e as pessoas realmente acabam passando fome também. A crise do feudalismo aconteceu um pouco antes da Revolução Industrial, século XVII, século XVIII aproximadamente, ou seja, 200 anos antes. A crise do feudalismo. Em 1315 a 1317 houve uma grande fome na Europa. 1333, fome em Portugal. 333 a 334, fome na Espanha. Em 1460 a 1461, fome no Japão. A Etiópia já vem, sofrendo de fome já desde aquela época. 1567 a 1570, Etiópia, ainda começava com uma praga, né? Coitado daquele povo. Em 1599 a 1600, fome na Espanha, novamente. 1618 a 1648, fome na Europa, durante a Guerra dos 30 anos. 1623 a 1624, fome na Inglaterra. Olha lá, nem os ingleses escapam e querem dar uma de reis e rainhas. Em 1661, fome na Índia, quando nenhuma gota de água caiu do céu durante 2 anos. Na Índia. 1693 a 1694, 2 milhões de pessoas morreram na França de fome. 1/5 da população da Estônia. Entre 1695 a 1697, 2 anos. 1/5 da população da Estônia morreram de fome. Novamente fome na França, 1738 a 1739. Espanha novamente, 1741. Realmente a Europa tem sofrido muito com a fome desde esses últimos milênios, né? Para não dizer séculos. 1783, vulcão lá da Islândia matou 1/5 da sua população. E falar que há um mês atrás ele acordou novamente, né? Um mês atrás, né? Tá lá, o fogo ainda até agora, tem lava até hoje ainda quente lá. 1789, fome na Etiópia, o país africano lá do leste da África. Olha, 1846 a 1857, fome da batata escocesa, olha só, fome da batata, pode isso, por que não cozinharam a batata, né, de repente não passaram nenhuma fome, hein? Eu acho que estragou as batatas dele, deve ter pego algum fungo. Em 1876 a 1879, fome na Índia, China, Brasil, Norte da África.
Os países do terceiro mundo realmente passaram fome nessa época. Grande fome etíope, 1/3 da população morreu. E ainda mais com surtos de cólera, tifo, varíola, entre 1888 e 1892. O pessoal da Etiópia sofre mesmo, sofreram muito. 1915 a 1916, fome causada pelo bloqueio britânico da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Até 750 mil alemães morreram de fome nessa época. Fome do inverno na Rússia em 1916 a 1917. Deve ter feito muito frio lá. Aliás, lá faz muito frio, né? Mas onde tem gelo não se plantação. Tem isso também. 3 milhões de mortes na China, no norte da China, entre 1928 a 1929. Ruanda, Burundi também. Aí o pessoal de lá da Ruanda migraram tudo para o Congo, né? Porque o Congo é uma região onde tem mais florestas. 1941 e 1942, fome na Grécia, causada pela ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Estima-se que 300 mil pessoas morreram naquela época. Em 42 e 43, 1 milhão de pessoas morrem na China de fome. Em 1965 a 1967, uma grande seca na Índia foi responsável pela morte de 1,5 milhão de pessoas mortas, pessoas que morreram de fome, novamente faltando água na Índia. Fome na Etiópia em 73. A Etiópia sempre sofrendo também. Coitado daquele povo, sempre sofrendo. Em 84, 85, fome novamente na Etiópia. Aquelas fotos de crianças com fome que vocês costumam ver na internet, a maioria é da Etiópia. Foi uma época muito difícil da fome lá. E não é muito antiga, né? É recente isso. 2000 para cá, olha só, de 2000 para cá, Sudão, né, Zimbábue, Chipre, Mianmar está tendo guerra agora. Em 2008 teve problema da fome, né, por causa do ciclone que passou por lá e devastou a plantação de arroz deles. Então, pessoal, é só para vocês terem uma ideia de que a fome não é que vai acontecer no futuro. O cavalo preto não está dizendo que vai acontecer fome. Ele anunciou uns 2000 anos, tá? O fim está mais próximo que vocês imaginem. Se preparem para o toque da primeira trombeta, pessoal, ok? Fiquem com Deus, tá?